Esse é o nosso 7º episódio do documentário Cenários da Pandemia pelo Mundo, uma produção do Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais, vinculada à UFBA, UNEB, UFAL e ao IF Baiano. Esse documentário objetiva dar voz a crianças, pais e profissionais que vivem em outros países, compartilhando conosco suas experiências, sentimentos, medos e emoções durante a pandemia e no pós-pandemia. Neste episódio, vamos ouvir o depoimento de Jesse Neri, professor pesquisador baiano que vive na cidade do Porto há 2 anos fazendo doutorado. Convido vocês a conhecerem um pouco da experiência de Jesse, que nos conta como foi o período pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia na cidade de Porto, em Portugal. Situada na região norte, Porto é a maior cidade de Portugal. Tem origem no povoado celta, e na época romana designava-se Cali ou Portus Cali, o que deu origem ao nome de Portugal. Conhecida por a Invicta, a cidade do Porto teve um papel histórico muito importante em várias batalhas e nunca foi derrotada. Famosa pelos vinhos licorosos e doces que são produzidos nas margens do Rio Douro, atrai pessoas de todo o mundo para conhecer as belezas dessa cidade e da região. Convido vocês a nos acompanharem nesse episódio. Meu nome é Jesse Neri, tenho 30 anos, sou professor do Instituto Federal Baiano, campus Senhor do Bonfim. Sou engenheiro de computação por formação, fiz mestrado na UNEB, foi quando eu ingressei no Comunidades Virtuais. E eu faço hoje parte tanto do Comunidades Virtuais UNEB quanto no Comunidades Virtuais IF Baiano. Faço doutorado em Porto, né, na Universidade do Porto, e na Universidade de Aveiro, em Portugal. Já vivo aqui, né, há 3 anos e minha investigação tem o foco, né, nas pessoas mais velhas, as pessoas com mais de 50 anos, e os jogos digitais que estimulam exercícios físicos, socialização e o bem-estar. Com relação ao Covid, os primeiros casos que aconteceu aqui na cidade do Porto, né, em todo Portugal, foi em 2 de março. Né? Então já tinha se passado algum tempo de os primeiros casos em outros países, mas os primeiros casos aqui em Portugal foi um médico e um professor universitário que vieram da Espanha ou da Itália, que foram os locais que tiveram mais casos aqui na Europa. E para vocês entenderem um pouco, né, Portugal ele fica, né, praticamente coberto ali pela região da Espanha, e Porto, onde eu vivo, que é o norte de Portugal, ele fica, por exemplo, a 100 quilômetros da Espanha, né, para o norte, ou 250 quilômetros, né, para o leste. E isso é muito próximo, né? Então era inevitável o Covid chegar por aqui. Mas esses 2 primeiros casos ele foram assim muito importantes no sentido de médico e professor abrir as discussões e acelerar, né, as medidas, né, para ser tomada tanto na área de saúde quanto na área de ensino, né? Então aqui as universidades eles começaram a discutir, falar, vamos fechar, vamos tomar algumas medidas, pronto. E ali cerca do dia 16 de março houve decretos, né, que todas as instituições de ensino, seja público ou privado, né, ela se fechassem, né, e começasse a tomar medidas para que se tornasse EAD. Né? E 2 dias depois, o Portugal todo ele entra num estado de emergência, né, que como no Brasil seria o estado de calamidade. Né? Então o presidente, né, e o primeiro-ministro eles podiam tomar decisões mais rígidas, né, e mais rápidas nesse estado, né? Coisa que esse estado de emergência não tinha sido acionado há mais de 40 anos, né, para vocês terem noção, né, do que já aconteceu aqui, né, em todo Portugal. Então, observando assim as questões do pico do Covid, então o primeiro mês de março ele só subiu, né, e o mês de abril ele desceu, né, a quantidade de novos casos.
E aí, quando foi nessa descida, o governo muda de estado de emergência para estado de calamidade, começa a ter algumas modificações nas estratégias. Então, porque houve fechamento de fronteira terrestre, aéreo, com alguns países, escassez de voos e tudo mais. Mas aí, nesse momento, algumas coisas foram acontecendo, como a reabertura de alguns comércios, a reabertura, por exemplo, de coisas não essenciais. Então, 1º de junho, já podia, por exemplo, questão de salão de beleza, shoppings, os restaurantes funcionando já ali para comer no próprio local. Mas coisas que aconteceram, e eu acho que no mundo todo aconteceu, por exemplo, festejos culturais e religiosos, né, eles foram cancelados. Então, tem uma cidade que fica grudada aqui com a cidade do Porto, que é a cidade de Matosinhos. Então, os festejos do Senhor do Matosinhos, que há mais de 500 anos que se festejava, ele foi interrompido, né, por conta do Covid. O Santuário de Fátima também, outra coisa foi muito forte aqui, na Páscoa. Então, todos esses festejos religiosos, o pessoal daqui, eles são mais fortes. Né? Então, na Páscoa, houve decreto que não se podia sair das cidades. Imagina que aqui, uma grande região do Porto, né? Eu não sei praticamente qual é a divisa de uma cidade para outra, e ali está uma polícia, né, perguntando para onde é que eu vou. Então, nesses pontos críticos, né, houve decreto até de toque de recolher. Né? No geral, né, as pessoas podiam ir ao mercado, farmácia, passear com o pet, o cachorrinho e tudo mais, fazer exercícios físicos, mas tudo muito ali na vizinhança. Eu, né, particularmente, percebi que houve uma quebra econômica muito forte, porque Portugal ele depende muito do turismo. Né? Então, seja o turismo em torno do vinho, das uvas. Portugal é um destino um tanto barato, então seja atrai os estudantes que querem fazer estágios aqui, estudantes que querem fazer intercâmbio, atrai público de toda idade por conta que é mais barato, né, vir passear por aqui. E aí houve muita quebra da economia daqui de Portugal e os imigrantes também. Os imigrantes também sofreram. Né? Imagina gente que estava trabalhando aqui e tiveram desemprego, estão desempregados até hoje, tendo que pagar aluguéis, né? Muita gente na correria naquele começo, em março, abril, querendo voltar para o Brasil, para perto das famílias, né? Porque ali, de alguma forma, ia minimizar os gastos, né? E muita gente ficou presa no aeroporto, voos cancelados, foi muito difícil, foi muito complicado ver pessoas fazendo isso. Eu, particularmente, consegui, né, estar por aqui, né, pois eu sou professor no Brasil e estou aqui de licença para fazer o doutorado, mas foi muito difícil. Muita gente tendo que tipo sair para trabalhar nas coisas e correndo risco ali para de contaminar com Covid, né, e tá longe de casa, né, tá longe dos familiares, de amigos que é o porto seguro da gente, né. Eu fiz nesses 2 primeiros uma quarentena bem rígida, né? Fiquei em casa, as pessoas que estavam em casa, né, ajudaram também a fazer essa quarentena rígida. Isso foi bom ter pessoas dentro de casa, né, para ter uma sanidadezinha também, né? Porque teve conhecidos que ficaram sós em casa fazendo home office, né? Mas eu tive essa felicidade de ter pessoas, né, fazendo home office em casa, ter com quem conversar. Tentei fazer exercício, mas não, nunca dá, né? A gente tá com muita coisa acontecendo, muitas notícias, a gente querendo saber as coisas, como é que tá os familiares aí no Brasil e tudo mais. E, às vezes aí quebra até essa nossa intenção, né? Que a gente queria, eu vou produzir, vou fazer exercício. Não foi assim. Né? Então, desde 1º de junho, as coisas começou a afrouxar. As notícias aqui são boas, comparado com outros países aqui próximo, né? Então, a quantidade de casos que eu fico acompanhando tem girado em torno, vamos dizer assim, de 1/5 a 1/6 do máximo do pico. Né? Então, isso tem sido muito
Muito bom, assim, tranquilidade, né? Mas a todo momento, né, tem as regras de usar máscara em locais fechados, transportes públicos, a higienização das mãos, né? As regras, elas ainda estão em vigor, né? E, e não vão sair por tão cedo. Com relação às aulas, né, como eu falei, elas foram suspensas por decreto, né, o ensino fundamental e médio, mas as universidades elas já foram, à medida que cada reitoria, cada instituição foi vendo a iminência do risco, foram também fechando independentemente, né? Mas, como eu falei, quando houve o decréscimo das contaminações e sai do estado de emergência, o governo, né, eles acharam assim por melhor que os 2 últimos anos do ensino médio, né, seja tanto o médio integrado com curso técnico ou puro ensino médio, voltassem às aulas presenciais para preparar melhor ali os alunos para os vestibulares, né, os processos seletivos de ingresso às instituições de ensino superior. E os demais, né, continuaram no modelo EAD. Houve esse tempo de transição, né, de preparação dos ambientes virtuais e tudo, e até o final do ano letivo, que aqui na Europa, o ano letivo ele começa ali em setembro, né, e finaliza junho, julho, agosto, né, é invertido, já que o verão ele acontece agora no meio do ano, né, então o ensino fundamental e médio acabaram, né, o segundo semestre por agora, né, e aí agora final de setembro que vai retornar a, as aulas letivas. Com relação ao ensino superior, né, o doutorado que eu faço, né, eu já estou no terceiro ano, então o pessoal do segundo, terceiro, quarto ano não sentia um impacto muito grande porque não tem muitas disciplinas teóricas e práticas, né, então é mais um acompanhamento do projeto. Já o pessoal do primeiro ano, que tem as disciplinas práticas e teóricas, né, tiveram que todo mundo migrar para as videoaulas, as conferências e tudo. Então, foi assim, seja na faculdade, né, no mestrado, doutorado, teve que fazer essa adaptação. Com, nesse período, eu fui convidado, né, nesse último ano, fui convidado a lecionar uma disciplina na Universidade de Aveiro. Né, e aí eu vou trazer essa experiência um pouco para mostrar como é que foi também, tanto o meu home office, né, porque tive que fazer aulas à distância, e também um pouco do contexto dessa disciplina específica, né, que eu ministrei no mestrado em comunicação multimédia, e era uma disciplina de jogos e narrativas interativas. E aí eu fiquei responsável pela parte prática de desenvolvimento de jogos, programação, e cheguei a ministrar 5 aulas presenciais, ali no período de fevereiro, né, primeira semana de março, mas tive que fazer, juntar com toda a equipe pedagógica, os professores da disciplina, os outros professores do curso, estratégias de como que a gente iria adotar, né, para o ensino. E aí, como trabalhávamos com uma questão prática de programação para jogos, ia ser muito difícil produzir muito conteúdo. Então, vislumbramos ali uma estratégia que a própria ferramenta que desenvolve jogos, a Unity, ela disponibilizou, né, vários vídeo-aulas para todo o mundo, né, para que as pessoas ficassem ali estudando em casa. E aí utilizamos esses vídeos como estratégia de tutoriais, né? Uma vez que os alunos do mestrado eles tinham aula na quinta-feira o dia todo, não queríamos sobrecarregar eles mais ainda de 3 horas de conteúdo prático ali, né? E iria ser impraticável. Então, selecionávamos os vídeos e passávamos para eles, e eles podiam escolher qualquer dia da semana, né, para estudar o vídeo, fazer o exercício, e eles tinham que filmar, né, o resultado. E assim eles mandavam esse vídeo para a gente acompanhava, né, o desenvolvimento deles, e no momento da aula, a gente utilizava somente para tirar dúvidas. Então, a gente fazia blocos de 5 alunos, qual foram as dúvidas, e aí
eles ficavam um pouco mais tranquilos, né? Então, fazendo um rotativo, né? Numa semana o primeiro grupo, depois esse ia para o último horário e tal, porque aí as pessoas podiam terminar a aula mais cedo, né? E estudavam no sábado, domingo, qualquer dia que eles escolhessem. Já a componente teórica, aí já foi, né, mesmo professor-aluno, ter aula, vídeo, exposição. Não tivemos como fugir muito disso, né? E a parte de avaliação, mantivemos o PBL, que é aprendizagem baseada em problemas, porque eles tinham outras disciplinas em comum, né? E na hora de avaliar, né, eles tinham um caso real de um cliente e eles tinham que fazer um jogo para aquele cliente. E, na média, né, a metade da turma conseguiu entregar e ter um aproveitamento no período normal do curso, e a outra metade utilizou do tempo extra, né? Que é o tempo extra, e não digo nem o tempo extra que a gente daria por conta do Covid. É o tempo extra como se fosse aquela época de provas finais, né? Ali era mais 3 semanas, eles utilizaram esse período, entregaram também, tiveram um aproveitamento suficiente também, né? Então, com relação a essa parte, não tivemos nenhum problema. Pessoal, as aulas, né, como eu falei, estão próximas de regressar e agora, cerca de 15 de setembro, o governo já tem algumas medidas para tornar mais rígidas algumas regras, para que quando comece as aulas, né, o surto do Covid não esteja em alta. Então, eles vão apertar mais as medidas para ver se baixa a quantidade de novos casos, né, e assim as aulas ela comecem, né? Mas tem sido bastante difícil esse período, como eu falei para vocês, o verão. Muita gente querendo ir para as praias, muita gente querendo ir para os parques, concertos, né? Coisas que estavam planejadas há mais de um ano, né? Às vezes tem concertos que são planejados há mais de um ano. E quando chegou agora na época do verão, todo mundo ficou ali ansioso, e eu quero ir para a praia, eu quero ir para a praia, né? E pronto, houve medidas ali para deixar mais ou menos as coisas acontecerem, né? Houve distanciamento nas praias, nos parques, né? Como pode ter visto em algumas reportagens, nos círculos, né? A cidade do Porto, ela fez também esses círculos nos calçadões, na época de final de semana, para poder ter uma interação social com um distanciamento social, né? Mas que está sendo muito difícil, né? Assim, para a população portuguesa como um todo. E, né, eu, na medida do possível, né, consegui ministrar a disciplina que eu fui convidado, tentar escrever um pouco um artigo, tocar um pouco a minha tese, né? Fiquei um pouco parado por conta do Covid, porque eu preciso entrevistar pessoas e aí não foi possível fazer isso ao longo desse período, né? Só agora, né, julho, agosto, que as coisas estão bem mais tranquilas com relação a março, abril e maio, foi que eu comecei a poder a voltar, né? Mas espero que, né, tenhamos uma vacina em breve, né, e que a gente consiga voltar, né, as nossas rotinas na medida do possível. Mas eu creio que a gente aprendeu bastante, né, com esse Covid, né? A gente aprendeu a, a amar o próximo, a entender o próximo, a valorizar o próximo, né? Acho que muitos aprenderam a valorizar o profissional do professor, né? Ver o real papel do professor, mas não só o professor, seja o pessoal da área de saúde, o pessoal que faz comidas, que entrega comidas, que estão ali no dia a dia fazendo com que tudo aconteça, né? E eu acho que isso nos ensinou bastante. Acho que a gente não vai sair dessa pandemia como a gente entrou, mas espero que isso acabe o mais rápido possível, no sentido que as coisas voltem ao normal, né? E espero também que ano que vem eu possa fazer a defesa da minha tese, doutorado, né? E voltar ao Brasil com esse conhecimento que eu tenho adquirido aqui, né? Rever os meus familiares, rever meus amigos, né? Rever aí a minha terra, a Bahia, né? De onde eu sou, nasci em Salvador, mas
trabalho seu do Bonfim, né? E que espero que todos estejam bem, né? Se cuidem, né? Higienizem suas mãos, usem máscaras na medida do possível, né? Sempre. E tudo de bom para vocês.